Olá, pessoal. Vamos iniciar, então, agora o nosso estudo sobre os determinantes. O que é um determinante? Bom, um determinante é um número real que vai representar uma matriz. Qualquer matriz tem determinante? Não, somente matrizes quadradas têm determinante. Então, é isso que nós vamos aprender nesse primeiro vídeo. Como calcular o determinante das matrizes quadradas. Tá? Então, por que se entende por determinante? O determinante é um número real, pode ser fracionário, positivo, negativo, não importa. Ele é um número real que representa todos os elementos daquela matriz. Aí existem, então, regras para se estabelecer quem é esse valor. Tá? Bem, mas vamos inicialmente à notação de determinantes. Tá? Neste slide vocês têm a definição, é um número real associado a qualquer matriz quadrada, que representa o conjunto todo. Tá? Como nós representamos o determinante? Quando nós estudamos matrizes, nós vimos que as matrizes, elas são elementos dispostos, né, em linhas e colunas, e que estão no interior de colchetes ou parênteses. Tá? Bem, quando nós representamos o determinante, nós temos duas notações. Ou nós escrevemos determinante de A, det de A, igual, saímos colocando o valor, ou nós colocamos duas barras e no interior nós colocamos quem são os elementos da nossa matriz. Por exemplo, duas barras, a matriz A. Vejam, essas são as notações de determinante. Det de A ou barras de A. É muito comum a gente se confundir nessa segunda notação das barras com a ideia de módulo. Lembre que módulo é um número sem considerar o seu sinal. Aqui não. Como nós vamos poder identificar, professor, então? Bem, leia com atenção o enunciado. Se ele diz que A é uma matriz, nós estamos falando do determinante. Se ele fala no A como uma expressão algébrica, um número, bem, se ela não é um conjunto, ela é um número, ela é o resultado de uma expressão, de uma equação, eu estou falando em módulo ou valor absoluto. Ok? Então, vamos começar a aprender a calcular o determinante. Gente, aqui eu gostaria de esclarecer vocês o seguinte. A maneira de se calcular os determinantes de qualquer matriz quadrada, ela segue um teorema, chama-se de teorema de Laplace. O teorema de Laplace me permite calcular o determinante de qualquer ordem de matriz. Porém, ao longo da história da matemática, foram surgindo formas, regras práticas para se calcular esse valor com menos trabalho. Tá? Então, hoje, no estudo da matemática moderna, nós vamos aprender a calcular de acordo com a ordem da matriz quadrada que nós temos em mãos, calcular o seu determinante. Então, determinante de ordem 1, como se calcula, determinante de ordem 2, vai se calcular de uma forma diferente, determinante de ordem 3, de outra forma. A partir da ordem 4, todos os determinantes, ordem 4, ordem 5 e assim por diante, vão ser calculados através do teorema de Laplace. Ok? Então, primeiro esclarecer que a forma como se calcula o determinante de uma matriz depende da sua ordem. Ok? Então, vamos aprender a calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 1. Vamos, então, aprender como calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 1. Se ela é uma matriz quadrada de ordem 1, ela só tem um único elemento. Quem será o seu determinante? Ele mesmo. Se o determinante é um número que representa todos os elementos da matriz, como que eu vou representar uma matriz formada por um único elemento? Por ele mesmo. Tá? Então, aqui está, ó, a matriz quadrada, que só tem o A11. Como é que se vai calcular o determinante dela? É o próprio A11. Então, bem simples, ó. Nós temos uma matriz do elemento menos 7. Quem é o determinante? É o valor menos 7. Cuidado que determinante é um número real. Eu não tenho que mexer no sinal, não tenho que mexer nada. Pode ser positivo, negativo, fracionário, pode ser qualquer coisa. Bem simples. Agora, vamos aprender a calcular o determinante de ordem 2. Volto a frisar.
até o determinante de ordem 3, nós vamos fazer sempre pelas regrinhas práticas, sem usar o teorema de definição que permite calcular o determinante de qualquer matriz quadrada. Nós estamos vendo as regras, cada ordem com a sua regra, para ser mais rápido e mais prático, certo? Bem, então, como nós vamos fazer para calcular o determinante da matriz quadrada de ordem 2? Tá? O que nós temos que fazer? Toda matriz quadrada tem elementos da diagonal principal e elementos da diagonal secundária. Uma matriz quadrada tem apenas esses elementos. Então, o que nós vamos fazer? O produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Observem. Aqui está a nossa matriz quadrada. Vamos reconhecer os elementos da diagonal principal, o A11 e o A22. Fazemos o produto e dele descontamos o produto dos elementos da diagonal secundária. Isso vai nos dar o valor do nosso determinante, ok? Então, vamos ver na aplicação prática, bem rápida, não precisamos decorar essa fórmula. Simplesmente lembrar que o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Vamos lá. Calcule o valor do determinante da matriz A abaixo. Está aqui a minha matriz A. Como ela é uma matriz, ela está indicada por parênteses, então ela é uma matriz, e eu quero calcular o determinante dessa matriz. Como ela é de ordem 2, o que eu já sei é que é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, vamos identificar primeiro os elementos da diagonal principal. O meu 3 e o meu menos 4. Seu produto, menos 12. Vamos calcular, então, o determinante, menos 12, e vamos fazer menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Quem é a minha diagonal secundária? 1 e 2. 1 vezes 2, 2, então vai ficar menos 12 menos o 2. Vamos encontrar o determinante, que é menos 14. Gente, só cuidem, tá? Os erros que costumam acontecer nos exercícios, no momento do cálculo dos determinantes. Nós sempre começamos no sentido da diagonal principal, menos aí o sentido da diagonal secundária, certo? Então, principal menos secundária, sempre nesta ordem. Se eu trocar a ordem, eu erro o cálculo do determinante. Vamos ver mais uma aplicação. Resolva a equação. Vejam que nós temos um determinante da matriz x, x mais 2, 5, 7. O meu determinante tem que ser igual a zero. Determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 se dá fazendo produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária, certo? Como essa é uma equação, igual, nesse caso, igual a zero. Poderia ser igual a qualquer número. Então, vejamos. Nossos elementos da diagonal principal são o x e o 7. Então, 7x menos, vamos fazer o produto dos elementos da diagonal secundária. Minha diagonal secundária é o 5 e o x mais 2. Então, eu tenho que fazer 5 que multiplica x mais 2. Nosso determinante, então, 7x menos 5 que multiplica x mais 2. Vamos aplicar a distributiva, resolver os termos semelhantes e vamos encontrar o nosso valor de x, que nesse caso é 5. Resolvemos a nossa equação. Então, nosso conjunto de solução, porque nós estamos resolvendo uma equação, é o número 5. Ok? Bem simples, fácil, não tem o que errar. Só não pode se esquecer que é diagonal principal menos produtos dos elementos da diagonal secundária. É sempre primeira principal menos a secundária. Vamos a mais uma aplicação do determinante de ordem 2. Então, vejamos. Resolva a inequação. E agora nós temos uma inequação. Vamos ver. Nós temos o determinante da matriz x, 3x, 4, 2x, tem que ser menor do que 14. Como é um determinante de ordem 2, nós vamos fazer produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Então, vamos lá.
Nossa diagonal principal é x vezes 2x, 2x ao quadrado, menos nossa diagonal secundária, 4 vezes 3x, menos 12x, menor do que 14. O que nós temos aqui? Uma inequação de segundo grau. Sempre que se fala em inequação, nós sabemos que no segundo membro nós temos que ter o número zero. Então, vamos passar esse 14 do segundo para o primeiro membro e vamos, então, ficar com a nossa inequação de segundo grau. 2x ao quadrado menos 12x menos 14 menor do que zero. Como é 2, 12 e 14, todos os coeficientes são múltiplos de 2, nós podemos simplificar a nossa inequação por 2 e escrevê-la x ao quadrado menos 6x menos 7 menor do que zero. Aqui está a nossa inequação de segundo grau. Gente, nós estudamos inequações na primeira série do médio. Como se resolve uma inequação de segundo grau? Nós temos que lembrar que inequações de segundo grau são sempre resolvidas através do estudo do sinal da função. Não é aplicar Bhaskara e no final substituir pelo sinal da inequação, o que normalmente vocês fazem. Não. Resolver inequação de segundo grau significa fazer o estudo do sinal. Como se faz um estudo do sinal? Tem que se fazer o esboço do gráfico e estudar sinais, em que pontos, né, para que valores de x o meu y é positivo, para que valores de x o y é zero, para que valores de x o y é negativo. Então, para fazer isso, nós precisamos das raízes. As raízes é quando eu igualo a zero para poder encontrar as raízes, aplicar a minha Bhaskara. Então, primeiro eu vou, inicialmente, igualar a zero e aplicar a minha Bhaskara. Eu, professora, prefiro sempre aplicar a Bhaskara pelo delta e depois calculando o valor do x. Acho mais rápido. Então, o meu delta é b ao quadrado menos 4ac. O meu b é menos 6, então vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, 1 e c menos 7. Vamos substituir e resolver. Então, vamos ficar com 36 mais 28, ou seja, meu delta é 64. Para calcular os valores das minhas raízes, meu x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, nosso x será b menos 6, vai ficar 6 mais ou menos a raiz de 64 dividido por 2 vezes 1. Raiz de 64, 8. Então, x igual a 6 mais ou menos 8 dividido por 2. Minha primeira raiz, 6 mais 8, 14, dividido por 2, 7. E x, 6 menos 8, menos 2, dividido por 2, menos 1. Encontrei as minhas raízes. Vamos agora fazer o esboço do gráfico para fazer o estudo do sinal. Então, vamos traçar o nosso eixo x, localizar as raízes em ordem crescente, menos 1 e 7. Vamos olhar para a nossa equação. Ela é uma equação de segundo grau, o gráfico é uma parábola. O x ao quadrado é positivo, essa parábola é virada para cima. Vamos traçar essa parábola passando pelo ponto menos 1 e pelo ponto 7. Aqui está o nosso esboço. Bem, nós sabemos que para as regiões que estão acima do eixo x, o y é positivo. Então, ele é positivo à esquerda do menos 1 e à direita do 7. E para pontos que estão abaixo do nosso eixo x, o y é negativo. Onde ele é negativo? Entre o menos 1 e o 7. Vamos voltar para a nossa inequação. X ao quadrado menos 6x menos 7 menor do que zero. Que significa que não pode dar zero, é só menor. Então, as minhas raízes não podem ser representadas, não pode dar zero. Que significa que nós vamos pôr nas raízes as famosas bolinhas abertas. Vamos pôr no menos 1, né? E no 7 as bolinhas abertas. Como nós queremos que o resultado da nossa função, x ao quadrado menos 6x menos 7, seja menor do que zero, significa que nós queremos a região negativa, que o seu resultado seja negativo. E a região negativa ficou entre o menos 1 e o 7. Aqui está a solução da nossa inequação. Nós temos um intervalo numérico, porque os valores que satisfazem são todos os números reais que estão entre menos 1 e 7, excluindo o menos 1 e excluindo o 7. Então, como nós aprendemos a escrever isso? Nós aprendemos a escrever com a notação de intervalo e com a notação de conjunto. A notação de intervalo, nós vamos escrever que a nossa solução vai de menos 1 a 7, menos 1 aberto e 7 aberto. A notação de intervalo, nós escreveríamos x pertence aos reais, tal que o meu x eu pintei entre os menos 1 e o 7, então o meu x estaria entre menos 1 e 7. Nós escreveríamos que menos 1 é menor que x,
que é ao mesmo tempo menor do que 7. Na forma de conjunto, seria esse intervalo representando. Bem, vamos agora aprender como se calcula o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Para fazer isso, nós usamos a chamada regra de Sarros. O que é essa regra de Sarros, professora? Bem, vamos ver através de um exemplo que fica muito fácil da gente entender, tá? Então, vamos lá, olha. Calcule o valor do determinante da matriz A. Minha matriz A é uma matriz de ordem 3 por 3. Primeira linha, 1, 2, 3. Segunda linha, 4, 5, 6. Terceira linha, 7, 8, 9. Bem, nós queremos calcular esse determinante. Então, começamos. Nosso determinante, nós vamos escrever det de A, vamos colocar o símbolo de determinante, que são as barras, vamos copiar os elementos. Como se calcula o determinante da matriz de ordem 3 através da regra de Sarros? O que Sarros fez foi descobrir que eu posso calcular através do teorema de Laplace, mas que essa regra, que segue alguns passos, me permite fazê-lo mais rapidamente. Então, vamos lá. O que o Sarros diz? Que eu tenho que repetir, sem escolha nenhuma, e não mudar a ordem, as duas primeiras colunas da minha matriz. Então, o que eu vou fazer? Terminei o meu determinante, vou repetir, vou copiar a primeira coluna 1, 4, 7 e a segunda coluna 2, 5, 8. Não tenho que escolher, são essas duas que eu tenho que repetir. Copiei a primeira, copiei a segunda. Agora, nós vamos identificar os elementos da diagonal principal. 1, 5 e 9. Mas vejam, quando eu repetir essas duas colunas, eu passo a ter não mais uma, mas 3 diagonais. 3 conjuntos de dados no sentido das diagonais, da diagonal principal. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir um parênteses e dentro desse primeiro parênteses, nós vamos multiplicar os elementos dessas 3 diagonais principais que se formaram agora e vamos somar o valor desses produtos. Então, eu vou fazer 1 vezes 5 vezes 9, 45. 2 vezes 6 vezes 7. 6 vezes 7, 42. Vezes 2, 84. Então, eu vou ter 45 mais 84, mais 3 vezes 4, 12. 12 vezes 8, 96. Mais 96. Aí, eu vou estar formando o meu primeiro parênteses. 45 mais 84 mais 96. Então, nesse primeiro parênteses, eu formei o produto, né, a soma dos produtos, dos elementos, das 3 diagonais que ficaram no sentido da principal. Agora, nós vamos fazer menos e vamos fazer o quê? Vamos identificar a diagonal secundária da matriz e as outras duas complementares. E vamos fazer a mesma coisa, mas agora no sentido da diagonal secundária. Então, os primeiros elementos seriam, ali, ó, o 3, o 5 e o 7. Então, nós teríamos 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105. Tá? A segunda, 1 vezes 6 vezes 8, 48, mais 48. 2 vezes 4 vezes 9, 4 vezes 2, 8, 9 vezes 8, mais 72. A terceira diagonal secundária. Vamos somar os elementos no primeiro parênteses, menos a soma dos elementos do segundo parênteses. No primeiro parênteses vai me dar 225, menos no segundo parênteses também vai me dar 225. Então, o meu determinante, nesse caso, é igual a 0. Essa é a regra de Sarros. Repete as duas primeiras colunas, não tem escolha, é a primeira em ordem, a segunda também em ordem. Inicia multiplicando, identificando os elementos da diagonal principal da matriz original e as suas duas consequentes. Multiplica os elementos e soma os produtos. Menos, monta um novo parênteses pegando os elementos que ficam no sentido, o produto dos elementos que ficam no sentido da diagonal secundária. Ficam 3 diagonais secundárias, multiplica os elementos e soma esses produtos.
Quando fizer o primeiro parênteses menos o segundo, então, o principal menos o secundário, vai me dar o valor do determinante. Essa é a minha regra de Sarros. Vamos à aplicação dessa regra de Sarros dentro dos nossos exercícios. Vamos lá. Resolva a equação. De novo, sim, o que nós fizemos com uma equação com uma matriz, né, de segunda ordem, nós vamos fazer com uma de terceira, com uma de quarta e assim por diante. Nós podemos ter, de novo, expressões, resolver determinantes, calcular equações envolvendo determinantes e resolver inequações envolvendo determinantes. Então, vejamos o nosso exercício, é para resolver a equação. Então, nós temos um determinante de ordem 3, 2, 3, 1, x, 1, x, 2, 0, 1. E ele deve ser igual a 15. Então, vamos lá. Nosso determinante de terceira ordem diz que nós temos que copiar a matriz, repetir as duas primeiras colunas, repetir a primeira, agora repetir a segunda. E isso tem que dar igual a 15. Vamos identificar os elementos da diagonal principal. 2, 1, 1. Vamos multiplicar. 2. Próxima diagonal no sentido da principal. 3x, 2. Dá 6x, mais 6x. E agora, a terceira diagonal no sentido da principal. Como o elemento é zero, qualquer produto vezes zero dá zero, só colocar por forma, tá? Bem, fiz as três no sentido da principal. Menos, agora vamos começar no sentido da secundária. Então, 1 vezes 1 vezes 2, 2. 0 vezes x vezes 2 vai dar 0. 1 vezes x vezes 3, mais 3x. A minha última no sentido da diagonal secundária. Bem, resolvendo 2 mais 6x, menos 2, menos 3x. Isso tem que ser igual a 15. Tirei os parênteses. Resolvendo os termos semelhantes. 3x igual a 15, x igual a 5. Meu conjunto de solução, de novo, é x igual a 5. Resolvemos, então, equações com a regra de Sarros. Vou repetir. Regra de Sarros é só para resolver de forma rápida os determinantes de ordem 3. Vamos a mais um exemplo, então. Determine x de modo que se tenha determinante de ordem 3, 1, 1, 1. Menos 2, menos 3x, 4, 9, x ao quadrado, maior do que zero. Temos uma inequação. Como o determinante é de terceira ordem, para resolvê-los temos que fazer uso da regra de Sarros. Então, vamos copiar o determinante, repetir a primeira e a segunda colunas. Isso tem que dar maior do que zero. Bem, vamos começar. Vamos escolher os elementos da diagonal principal, multiplicar 1 vezes menos 3 vezes x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Segunda diagonal no sentido da principal. 1x e 4, mais 4x. Terceira diagonal no sentido da principal. 1 menos 2 e 9 menos 18. Menos, vamos começar agora com a diagonal secundária. Identificando 1 vezes menos 3 vezes 4, menos 12, a segunda. 1 vezes x vezes 9, mais 9x. 1 vezes menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Isso maior do que zero. Bom, vamos copiar o primeiro parênteses e trocar o sinal do segundo por causa do menos. Então, vai ficar menos 3x ao quadrado, mais 4x menos 18, mais 12x, menos 9x, mais 2x ao quadrado. Resolvendo os termos semelhantes, menos 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado, menos x ao quadrado, 4x menos 9x menos 5x, menos 18 mais 12 menos 6. Aí está a nossa inequação de segundo grau. De novo, inequação de segundo grau. Então, nós vamos transformá-la numa equação, porque nós temos que fazer o estudo do sinal. Sempre que o x ao quadrado é negativo, antes de aplicar a Bhaskara, a gente costuma multiplicá-la por menos 1, para evitar de esquecer o sinal do A embaixo na hora de encontrar as raízes. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Vamos calcular o nosso discriminante, b ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1 vezes 6, menos 24. Ou seja, nosso discriminante é igual a 1. Nossas raízes é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 5
mais ou menos a raiz de 1, que é 1, sobre 2. Então, menos 5 mais 1 dá menos 4, dividido por 2, menos 2. Menos 5, menos 1, menos 6, dividido por 2, menos 3. Então, as nossas raízes são menos 3 e menos 2. Como nós temos que fazer o estudo do sinal, vamos traçar o eixo x e localizar as raízes em ordem crescente. Então, primeiro o menos 3, depois o menos 2. Vamos olhar para a nossa inequação. Nosso x ao quadrado é negativo, então a nossa parábola ficou virada para baixo. Tá? Como ela ficou de concavidade para baixo, virada para baixo, nós vamos ter abaixo menos, então, a esquerda do menos 3, a direita do menos 2, e entre o menos 2 e o 3, ela vai ser positiva. Ok? Então, o que nós queremos? Nós queremos que a nossa inequação dê maior do que zero, ou seja, o resultado seja positivo. Novamente, o resultado positivo ficou entre o menos 3 e o 2. Nosso conjunto solução, intervalo aberto de menos 3 a menos 2. Ou, como conjunto, x pertence aos reais, tal que menos 3 é menor que x, que é menor que menos 2. Espero que com isso vocês tenham aprendido a utilizar a regra de Sarros para resolver determinante de terceira ordem. Lembrem-se, cada ordem de determinante tem a sua forma de cálculo. Segunda ordem, produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. Terceira ordem, regra de Sarros. Repetir as duas primeiras colunas, identificar a diagonal principal e as suas duas companheiras que ficam no sentido da diagonal principal, multiplicar os elementos, então, das três diagonais e fazer a soma desses produtos, menos, vamos identificar a diagonal secundária e as suas duas que ficam no mesmo sentido, multiplicar os elementos e colocar dentro de um parênteses a soma dessas multiplicações. Fazendo o primeiro parênteses menos o segundo, nós vamos obter o valor do determinante de ordem 3. No próximo vídeo, aprenderemos a calcular os determinantes de ordem superior a 3. Bons estudos!